Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 22 de fevereiro, com os seguintes destaques. A conquista do Atlético Mineiro da Supercopa do Brasil. Botafogo muito próximo do anúncio oficial do técnico Luiz Castro. Mais um português a trabalhar no futebol brasileiro. Fluminense estreia na pré-Libertadores jogando na Colômbia contra a equipe do Milionários. Aqui na Europa, apesar de mais um tropeço na Liga Portuguesa, técnico do Benfica, Nelson Veríssimo, afirma que o time está emocionalmente preparado para encarar o Ajax pela fase oitavas de final da Champions League. Imprensa portuguesa repercute matéria da mídia brasileira, afirmando que o empresário americano John Testo estaria interessado em investir no Futebol Clube do Porto. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam a conquista do Galo Mineiro da Supercopa do Brasil, como também a liderança cada vez mais consolidada do Futebol Clube do Porto no Campeonato Português. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato para o nosso bate-papo. Eu começo contigo, Moraes, aí em Maceió. A decisão da Supercopa do Brasil, um grande jogo, e o Atlético Mineiro, naquelas penalidades intermináveis, após empate em 2-2 no tempo normal, acabando por conquistar essa taça, hein, Moraes? Um abraço! Olá, Júnior, um forte abraço para você, para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Eu confesso que eu não assisti assim com muita atenção ao jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil. Por quê? Porque eu estava trabalhando num outro jogo, CSA de Alagoas, Náutico de Recife, pela Copa do Nordeste. Mas era um olho no campo e o outro olho na TV, tentando ver alguma coisa desse jogo. Achei que foi muito igual. Achei que foi um jogo bem interessante, bem corrido, bem disputado, e que se desse Flamengo no tempo normal seria aceitável, se desse Atlético Mineiro também. Para mim, continuam sendo as duas melhores equipes do futebol brasileiro, tendo o Palmeiras do Abel Ferreira correndo ali por perto de Atlético Mineiro e Flamengo. Agora, o que me chamou a atenção, como é que profissionais da bola, eles perdem tantas cobranças de tiros livres da marca do pênalti. Porque no geral foi 11-11, foram 11 cobranças para cada lado. E o resultado foi 8-7 para o time do Atlético Mineiro. A gente viu que as primeiras 5 cobranças foram de jogadores de alta categoria, jogadores que sabem o que eles fazem com a bola e na hora da cobrança de um pênalti. Então, para mim, chamou a atenção exatamente pelo nível de Atlético Mineiro e de Flamengo, a gente ter tanta cobrança desperdiçada durante essa decisão da Supercopa do Brasil. Acho que o título ficou entregue ao Atlético Mineiro com muita justiça, porque foi quem ganhou o título do Campeonato Brasileiro e ganhou o título da Copa do Brasil. Mas, dentro de campo, a gente viu a igualdade e a preocupação com relação à cobrança de penalidade, viu, Júnior? Moraes, tivemos, sem dúvida alguma, um grande jogo, uma partida digna de duas equipes que eu também considero as melhores do futebol brasileiro. Flamengo e Atlético, na minha opinião, estão
um pouco acima do Palmeiras. Eu diria até que consideravelmente acima. O Palmeiras tem uma grande equipe? Tem. Agora, o Flamengo e o Atlético não tem apenas uma forma de jogar, que é aquela já famosa do Abel, né, que tem uma defesa forte, ok, e parte para decidir o jogo em uma bola. O Palmeiras tem um grande elenco, mas o Abel poderia explorar muito mais a qualidade dos seus jogadores, enquanto o Flamengo e o Atlético, além de terem grandes jogadores, propõem o jogo. Só que nessa partida aí, na minha opinião, Moraes, o Flamengo foi superior. O Flamengo teve mais chances, inclusive de marcar, teve pelo menos 3 chances claras de marcar. Poderia ter uma vantagem até considerável na primeira etapa. No segundo tempo, o jogo foi um pouco mais igual, mas ainda assim o Flamengo, ao reagir, tomou o gol do Atlético na primeira etapa, reagiu no segundo tempo. E aí o Atlético, depois de tomar a virada, tentou, né, igualar e conseguiu através do Hulk. E nos penais, aquelas finalidades ali que, né, pareciam intermináveis. Antônio Manuel Góes no Rio. Como é que você analisa esse jogo, né, que decidiu a Supercopa do Brasil? Olá, Júnior Moraes e seguidores do PB Desporto. Por mais que a Rede Globo, exclusiva com o Sport TV na transmissão do jogo único da Supercopa em Cuiabá, tenha por óbvio alardeado o evento, Atlético Mineiro e Flamengo nada mais fizeram rigorosamente que a festa de abertura da temporada 2022 do futebol nacional. O apelo midiático sobre uma rivalidade na prática só existente por parte do Galo de BH, resquícios do confronto nos anos 80 vencido pelo time de Zico e companhia contra a bela equipe liderada por Reinaldo, Toninho Cerezo e outros, transformou a Supercopa de um jogo só, no imaginário das duas torcidas, em duelo de afirmação sobre quem é quem no topo do futebol brasileiro. Ainda que o Atlético merecidamente tenha levado o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021 e a disputa com o Flamengo segundo da Série A já estava prevista no calendário por conta dos faraônicos compromissos publicitários de CBF e da TV. Ambos os adversários com treinadores recém-chegados, vantagem para o argentino Mohamed dos Mineiros, ao assumir o comando de um elenco minimamente alterado em sua composição campeã do ano passado, enquanto o português Paulo Sousa propôs ampla reconfiguração rubro-negra destinada a deletar a quadra vitoriosa de Jorge Jesus. Aliás, foi esse novo desenho tático e estratégico que sobressaiu na Arena Pantanal, a surpreender positivamente nas 4 linhas de radicalizada reformulação contra um oponente altamente qualificado, que apesar de teórica superioridade, não teve vida fácil e apesar de fazer 1-0 no fim do primeiro tempo, sofreu uma virada para 2-1 na etapa complementar, para lograr o empate no último quarto de hora que forçou a decisão por tiros diretos da marca do pênalti. Afora a generalizada insanidade nas redes sociais e a evocação ao ranger de dentes, em que se transformou uma decisão com bola parada em mais de uma dezena de cobranças e menor aproveitamento do Flamengo por uma bola de diferença na vitória de 8-7 dos atleticanos, o esquema tático e técnico de Paulo Sousa predominou positivamente nas principais resenhas da mídia esportiva país afora, com reconhecido entendimento dos analistas sobre a formulação de laboratório em todas as linhas rubro-negras, uma virada de mesa para tirar do conforto principalmente os figurões da vitoriosa jornada de 3 anos atrás, e deles extrair outras habilidades na formatação do novo Flamengo, desse outro treinador português. Finalmente ficou bem claro para o torcedor menos aloprado que o time e a afeição de Jorge Jesus foi solenemente riscado do mapa, figurando apenas na galera de memoráveis e honrosas conquistas garantidoras com royalties para o craque Bruno Henrique de outro patamar, reverenciado aqui e no exterior. Ainda que os idiotas da Flamimi
em seus recalcitrantes acessos de suprema bestialidade. Não hesitem em pedir a cabeça do novo treinador e até do Gabigol. Um amigo e seguidor aqui do canal me mandou uma mensagem revoltado pelo que cravou como tragédia, esquecido de que, apesar da vistosa roupagem de clássico das multidões, o jogaço contra o poderoso Galo de Minas para a comissão técnica avalizada pela direção do Flamengo foi um ensaio com toda a pompa e observação de virtudes e defeitos rumo ao vamos ver da longa temporada oficial que se aproxima. E quase esqueço que de volta à Michórdia do Cariocão, me engane que eu gosto, sem tempo para o refresco, o Flamengo terá pela frente o Botafogo nessa quarta 23 do Engenhão, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, com relação a ser um jogo festivo, essa disputa da Supercopa do Brasil, eu discordo completamente. Tenho uma opinião totalmente diferente. Mas é claro que o fato de pensar, de não encarar esse jogo como festivo para mim é o jogo de amigos no final do ano, amigos do Zico, amigos do Romário, do Gabigol e por aí vai, né? Fazem ali aquela pelada com os amigos, com artistas presentes. Aquilo ali sim é um jogo festivo para terminar o ano, né? Agora, até um jogo amistoso, muitas vezes ele é levado a sério, o jogador leva a sério, quer ganhar, ainda mais uma taça em disputa. É uma taça, já é uma disputa que, pelo terceiro ano consecutivo, vem sendo realizado. Agora, você, é óbvio que não vai dar uma dimensão, mas nem de longe, às competições, aos campeonatos. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, aí sim, isso é o que vale. Agora, você está disputando uma taça, você vai encarar de forma séria. Nenhum jogador ali, os jogadores do Flamengo, cabisbaixos após a perder para o Atlético nos penais, confirmam isso que eu digo. Eu acho que fazem muita confusão quando você afirma que é uma disputa sim, né? Confunde com a dimensão que alguns fanáticos, né, das redes sociais aí, com conteúdo do Flamengo, por exemplo, querem colocar pressão porque perdeu uma Supercopa do Brasil. Aí não, é óbvio que não. Mas dizer que é um jogo festivo, pelo menos para mim, eu discordo completamente. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês é o Futebol Clube do Porto, cada vez mais próximo da conquista da Liga Portuguesa, o Benfica tropeçando. O Sport ganhou, mas a diferença ainda é de 6 pontos. O Porto, melhor dizendo, vai caminhando aí para mais uma conquista do Campeonato Português. Começa contigo, hein, Moraes? Júnior, a minha decepção no futebol português é com o Benfica. É um time que, quando contratou Jorge Jesus, tirando esse técnico do time do Flamengo, prometeu muita coisa para o seu torcedor. O Benfica, ele conseguiu exatamente investir muito, gastou muito e não ganhou nada, não conquistou nada dentro daquilo que estava planejado para o clube nas 2 últimas temporadas. Então, em primeiro lugar, essa decepção que é o Benfica dentro das competições que disputou. Aí você olha o Sport, que foi campeão na temporada 2020 e 2021, invicto, um time que fez uma grande temporada, uma grande competição, e o Porto sempre foi o clube que mais talvez tenha conquistado nos últimos anos o título do futebol português e que tenha aparecido mais nas competições internacionais que disputou. Então, hoje o Sport, que está a 6 pontos atrás do Porto, a tendência, na minha opinião, é que o Porto seja o campeão da temporada 2021-2022, porque está mostrando essa capacidade. E o Sport vem devendo um pouco dentro da competição, mas
nada ainda está decidido, ainda tem algumas rodadas pela frente e quem sabe o Sporting, o meu Sporting, consegue surpreender e conquistar o título dessa temporada, que na minha opinião está mais para o Porto, pelo que vem fazendo, pelos resultados que vem obtendo em todas as competições que tem disputado o time do Porto. Decepção o Benfica. Esse vai ainda ter que malhar muito para conseguir se recuperar no futebol português, viu, Júnior? Moraes, você disse muito bem, o Benfica não é de hoje, já faz tempo, praticamente 2 temporadas sem ganhar nada, absolutamente nada, nem sequer taça o Benfica ganhou. Vem mais uma vez longe de brigar pelo título, já está totalmente fora da disputa. O Sporting, sim, a 6 pontos, tem chances ainda, apesar de eu considerar o Futebol Clube do Porto, até pelo ano, pela temporada que vem fazendo, melhor dizendo, apesar do Sporting também ter um bom time, né, um bom técnico, o Rubem Amorim, mas o Futebol Clube do Porto está mantendo uma média. Um time que não perdeu ainda nessa Liga Portuguesa e está caminhando para mais uma conquista, sem dúvida alguma. E você frisou bem, é o time, né, o clube que mais venceu nos últimos anos aqui em Portugal. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua avaliação desse momento do Futebol Clube do Porto, invicto na competição e rumando aí para mais uma conquista da Liga Portuguesa. Há 11 jornadas do final da Primeira Liga Portuguesa, o Futebol Clube do Porto, do treinador Sérgio Conceição, segue líder invicto com 63 pontos, seguido do Sporting de Rubem Amorim com 57 e Benfica de Nelson Veríssimo, substituto de Jorge Jesus, com 51. O Sporting de Braga é o quarto e o Gil Vicente, aí de Barcelos, na sua vizinhança, a boa novidade desta temporada é em quinto. O Porto vem de 1-0 sobre o Moreirense fora de casa, gol do brasileiro Evanilson, e recebe o Gil Vicente próximo domingo 26. E na quarta, 2 de março, irá ao Alvalade para enfrentar o Sporting, que derrotou em casa o Estoril por 3-0 e joga próximo sábado 25 com o Marítimo na Ilha da Madeira. 2 vitórias, embora uma tarefa imprevisível, deixarão o Porto a 13 pontos no segundo colocado. Mas os Dragões já seguem até Roma para o jogo dessa quinta-feira, 24, com a Lazio pela Europa League. O Benfica, 12 pontos do líder, cedeu o empate em 2-2 com o Boa Vista, aí no estádio do Bessa, cidade do Porto, e enfrenta o Estoril em Lisboa na segunda, dia 27. Lá mesmo na Luz, nessa quarta 23, os encarnados enfrentarão o Ajax da Holanda pelas oitavas da Champions League, uma parada indigesta. Nesta edição número 88 da Primeira Liga de Portugal, o Belenenses amarga o último lugar, com apenas 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Posso me enganar, mas pelo andar da carruagem, o Futebol Clube do Porto pavimenta passo a passo a retomada do principal torneio do futebol português, Antônio Júnior. Antônio Manuel, apenas um adendo aqui, né? O jogo com o Sporting do Benfica será no dia 2, como você bem disse, mas pela meias finais da Taça de Portugal, né? Uma outra competição. Mas, de fato, o Futebol Clube do Porto está, como a gente fala no Brasil, né? Com o pé na taça, com as 2 mãos na taça, melhor dizendo, né? Uma mão e meia, vamos falar assim, né? Já com o Sporting, com 6 pontos, pode, ainda tem chance, sim, de tirar. Agora é pelo futebol que o Porto vem apresentando, né? Um futebol consistente, sem perder, então, sim, está com a chance maior de mais uma vez conquistar o campeonato português. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui
no bate-papo do PB Desporto. E o americano John Textor, o novo dono do Botafogo, que chegou ao Rio para assinar, em definitivo, assinar o contrato em definitivo da compra da SAF do Alvinegro do Carioca, também sendo notícia aqui em Portugal, A mídia portuguesa repercutindo matéria do Globo Esporte do Brasil, em que afirmam que o John Textor está, de fato, interessado em adquirir ações aí do Futebol Clube do Porto, enfim, de investir na equipe aqui da cidade do Porto, um dos grandes do futebol português, e a notícia realmente sendo bastante comentada nessa terça-feira, 22 de fevereiro, aqui em Portugal. É bom lembrar que o John Textor está praticamente certo com o Luiz Castro, mais um técnico português a trabalhar no futebol do Brasil. Já temos o Abel Ferreira, o Paulo Sousa, Abel Ferreira no Palmeiras, Paulo Sousa no Flamengo, e o Luiz Castro, um treinador que não tem o mesmo peso, claro, de outros grandes técnicos do futebol português, mas é muito bem conceituado e faltam apenas detalhes para poder o anúncio oficial, termos o anúncio oficial do Luiz Castro como novo técnico do Botafogo. E a mídia portuguesa repercutindo o interesse do americano John Textor também de investir no futebol português. Ele até disse que tem interesse em qualquer clube de Portugal, menos o Benfica. Aí muitos podem perguntar, mas por que ele tem bronca do Benfica? O negócio é que em 2021 ele tentou ter reuniões com o Benfica, queria adquirir parte das ações, parte considerável das ações do clube, dos encarnados. Não foi adiante o negócio, e aí ele certamente ficou na bronca e fez essa afirmação que pode investir em qualquer clube de Portugal, menos no Benfica. E a notícia é essa: o Futebol Clube do Porto, o atual líder do Campeonato Português, pode estar aí na alça de mira do americano John Textor. E o técnico Nelson Veríssimo do Benfica, apesar de mais um tropeço no último final de semana, o Benfica, é bom lembrar, vencia o Boa Vista no campo do adversário aqui na cidade do Porto e cedeu o empate. O Boa Vista empatou no final, 2-2 o placar final. Com esse empate, com esse resultado negativo, o Benfica fica mais distante, muito distante do Futebol Clube do Porto. São 12 pontos de diferença, mas o Nelson Veríssimo afirmou que o time emocionalmente e até fisicamente está mais do que preparado para encarar o Ajax nessa quarta-feira, jogo da primeira mão da fase oitavas de final da Champions League. Benfica que vai tentar avançar nessa competição mais difícil, todo mundo sabe, até para tentar amenizar um pouco a situação do clube, A pressão é muito grande, os adeptos, dirigentes do próprio clube, enfim, o ambiente não é nada bom no Benfica já faz tempo. Então, a solução é tentar realmente avançar, pelo menos passar para a próxima fase da Champions League, passando pela equipe holandesa do Ajax. E o Fluminense estreando na noite dessa terça-feira em Bogotá, na Colômbia, contra a equipe do Milionários na fase da pré-Libertadores. São 3 rodadas nessa fase pré, da Libertadores. Muitos clubes brasileiros, nas últimas competições, nos últimos jogos que tiveram nessa pré-Libertadores, foram eliminados, como é o caso da Chapecoense, do São Paulo, Corinthians, mais recentemente o Grêmio, e o Fluminense quer justamente avançar a fase de grupos. É bom lembrar que o Fluminense contratou 8 jogadores, se reforçou bem
para esse ano, para essa temporada, trouxe de volta o técnico Abel Braga e está motivado para já começar com vitória fora de casa e sonhar sim com a fase de grupos e avançar na competição. O Fluminense, portanto, vai jogar nessa terça-feira às 21h30, horário de Brasília, 00:30, horário aqui de Portugal. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para, nessa quarta-feira, conferir a edição do Curtas do PB Desporto, que iremos mostrar, inclusive, a nova camisa do glorioso, do alvinegro carioca, que é homenagem ao Mané Garrincha, um dos maiores jogadores do futebol mundial. A todos um abraço e até a próxima!